boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Nós estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Eu recebo aqui hoje Moacir Lopes, diretor do Sindpreves do Paraná, e Teomar Roque, diretor também do Sindprev. O bate-papo hoje é sobre o famoso déficit da Previdência Social. Mas antes de começar essa conversa, nós vamos a Brasília com o José Marcelo para as notícias da semana. O mercado financeiro melhorou as previsões para a economia neste ano. O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, mostra uma estimativa menor de queda do PIB. No levantamento feito pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras, os analistas reduziram de 3,5% para 3,25% a estimativa de queda da economia. Mesmo assim, será o segundo ano seguido de retração, resultado que não ocorre desde o início da série histórica do IBGE, em 1948. Para o ano que vem, a expectativa é de que a economia volte a crescer, mas ainda de forma modesta, apesar de uma leve melhora na previsão. Os analistas aumentaram a estimativa de alta, de 1% para 1,1%. Os partidos começaram a realizar as convenções para escolher os candidatos a prefeito e vereador. Neste ano, as eleições terão novas regras. Entre as mudanças está o financiamento de campanha, que não poderá mais ser feito por empresas, para evitar futuras trocas de favores. O tempo de propaganda do partido no rádio e na televisão foi reduzido de 45 para 35 dias. A campanha terá 2 blocos com 10 minutos cada, e os partidos terão direito a 70 minutos diários de inserções para serem distribuídos entre prefeitos e vereadores. As despesas de campanha também estão limitadas. São Paulo tem o maior limite para prefeito, com mais de 45 milhões de reais. Quase 4 mil municípios têm os gastos limitados até 108 mil reais. O governo prepara um projeto para a reforma trabalhista. Algumas propostas são polêmicas, como a regulamentação da terceirização no país. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Entre as mudanças está a possibilidade de que os acordos coletivos entre trabalhadores e empresas sobre salários e jornada de trabalho se sobreponham à legislação. O ministro garantiu, no entanto, que direitos básicos serão preservados, como férias integrais e 13º salário. O governo também quer tornar permanente o Programa de Proteção ao Emprego, criado no ano passado para tentar evitar demissões nos setores mais afetados pela crise econômica. O programa, previsto para terminar em dezembro do ano que vem, permite que empresas reduzam a carga horária dos trabalhadores em até 30%, com redução equivalente nos salários. Voltamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba, para a sequência do bate-papo com o Moacir Lopes e Teomar Roque, são diretores do Sindpreves do Paraná. Boa noite, muito obrigado por vocês terem aceito o convite para a gente tratar desse tema espinhoso aqui hoje. Eu queria começar dizendo o seguinte: desde que eu era molequinho lá em Paranavaí, eu ouço falar que a Previdência Social é deficitária. É um senso comum na sociedade brasileira. Assim, é como 2 e 2 dá 4. Onde você senta para conversar, alguém fala, a Previdência está quebrada. Você vai tomar uma cerveja num boteco, a Previdência está quebrada. Você vai comer pipoca no shopping, a Previdência está quebrada. Ou enfim, fala-se tanto isso que as pessoas começam a repetir. Então a Previdência está quebrada? A Previdência está quebrada ou não está quebrada? Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, nós agradecemos aqui para explicar um pouco mais dentro daquilo que a gente puder ajudar. Primeiro que não está quebrada, a Previdência Social é um dos patrimônios mais ricos que tem nesse Brasil. Ela tem hoje uma arrecadação na faixa dos 700 bilhões ano, que seria arrecadação sobre folha, sobre contribuição individual e também sobre contribuições criadas na Constituição, né, fim social, sobre resultado, contribuição sobre a folha e contribuições também sobre loterias. Repita o número, 700 bilhões anuais. Isso dá quanto por mês? Isso que equivaleria aí na faixa de uns, mais ou menos uns quase 70 bilhões, aí, uns 60 por mês. Tá. Ela hoje ela paga
33 milhões e 150 benefícios, aí pegando todos, né? O benefício normal de aposentadoria, benefício de auxílio-doenças e também rural e BPC. Ela gasta hoje 37 bilhões anuais mensais e 484 bilhões anuais, dados de maio agora, porque o de junho... Ela gasta 400, só para mim ajustar a conta aqui, ela gasta 484 bilhões anuais. 84 bilhões anuais. Para pagar esses benefícios todos aqui. E ela arrecada? 700. 700. Bom, tem uma diferença aqui de... 300 bilhões quase. Quase 300, 216 Isso, uma parte daí bilhões. Desse valor vai para a saúde, para outras contribuições de seguridade social, outras despesas, e uma parte o governo desvia através da DRU, que é a desvinculação da Receita da União, 20% todo ano. Desvia não, ele retém como um dinheiro que vai pagar outras contas, que é a conta da dívida. Tá, mas isso, você está me dizendo o seguinte, o governo retira... Da Previdência, 20%. 20%, tá? Ele retira e leva. Né? Esse dinheiro vai sem obrigação de repor. Exatamente. Tá. Além disso, há alguma outra... por exemplo, o governo resolve construir casas populares, certo? Minha Casa Minha Vida. Né? O dinheiro sai do fundo de garantia, né? Nesse exemplo. Mas há alguma outra atividade que o governo faz e usa o dinheiro da Previdência e não repõe? Hoje, diretamente, para você vincular isso é mais complicado. Mas teve no passado aqui uma grande obra, que é a Itaipu Binacional, que segundo aí os analistas, a gente nunca soube o custo real dela, tirou-se 10 bilhões, na época, dólares da Previdência para poder construir Itaipu. Nunca esse dinheiro soube que voltou para os cofres, por exemplo. Itaipu é uma obra maravilhosa, todo mundo é beneficiário das suas energias, mas ela vende energia. Ela paga para os lindeiros ali de Foz até Guaíra, paga bilhões de royalties por mês, por ano, e a Previdência Social não recebe nada. Então há um exemplo. Agora, todo o dinheiro que é retirado ali é usado para tudo. O que a União fez? A União criou um caixa único de arrecadação, com a unificação da receita, e tudo que ela arrecada vai para o caixa, e tudo que ela paga vira despesa. Então, óbvio, se ela prestar conta desse dinheiro que ela arrecada, e prestar conta do que gasta aqui, vai apresentar para a cidade que há lucro. Tanto assim que a Previdência, essa lenda que se criaram, essa mistificação, ela já permitiu que todos os governos fizessem reforma. Né? O governo, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, ele passou a contribuição ser por tempo de serviço de aposentadoria, que ela tem que pagar todo dia lá, tempo de contribuição, que antes que ela pagava um valor, podia aposentar, já que é um regime de repartição. Criou um fator previdenciário pelo qual o cidadão, quanto mais ele vive, menos ele recebe de benefício. Então, se você contribuiu, aqui no Brasil começa a trabalhar cedo, 15 anos, no nosso caso aqui, outros com 16 anos. Você pode contribuir até 40 anos de idade. Mas se você tiver 55 anos de idade só, ou 60, ou 58, o fator previdenciário pode tirar até 30%. Ele vai fazer um cálculo, que o IBGE tem uma tábua de longevidade, e essa tábua ela leva, olha, o brasileiro vive 70 anos. Eles fazem a conta quanto vai dar mais e retira do seu benefício, que é uma coisa que nós consideramos uma excrescência, um absurdo. E também ele desvinculou na época do FHC o aumento do salário mínimo, do benefício, que a Previdência passou a pagar só sobre um ou dois salários mínimos, uma correção. Com isso, então, mesmo que você aposentasse com 10 salários mínimos, você, ao longo do tempo, cairia para 3, para 4, certo, porque você não tem correção. Eu vou ter que chamar um intervalo e queria que o Teomar voltasse no próximo bloco para me explicar um pouco mais sobre essa questão desse suposto déficit da Previdência. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. Voltamos ao estudo da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o Moacir Lopes e o Teomar Roque, que são do Sindiprev Paraná. Bom, eu vinha, desde criança, convicto de que a Previdência está quebrada. Porque todo dia alguém fala isso. E a mentira vai se repetindo, a gente vai acreditando. Até que, recentemente, eu ouvi a notícia de que uma senhora, uma moça, uma professora, tinha defendido uma tese de doutorado sustentando que a Previdência não está quebrada. Que essa história de que a Previdência está quebrada é uma mentira, é uma farsa e que não é verdade. Eu, sinceramente, caí da cadeira, fui atrás, consegui a tese, mas ainda não consegui ler. Comecei a ler e não consegui ir adiante. De qualquer maneira, se você
tem aqui essa conta que vocês me apresentaram de que a Previdência arrecada 700 e gasta 480, é impossível dizer que isso está quebrado, né? O que acontece, Theomar? Por exemplo, vamos para os nossos telespectadores entenderem, a Previ, né, que é o Fundo de Previdência isso. Existe um fundo ali. Então, há uma receita que é arrecadada e essa receita é depositada nesse fundo. Esse fundo, ele é aplicado no mercado financeiro, compram imóveis, fazem investimentos, o rendimento retorna para o fundo. Para a manutenção das... A Previdência Social não é assim? Não. Na Previdência Social não tem esse fundo. A Previdência, né, se os governos iniciais, na criação da Previdência, tivessem se preocupado com o futuro dela e não encerrado cada exercício, o orçamento e as sobras destinadas para pagamento de outras despesas ou investimento em infraestrutura e tudo mais, hoje ela poderia ser dona do Brasil, né? Pela arrecadação inicial que tínhamos lá 20, 30 segurados contribuindo para um beneficiário. E essa pirâmide foi se invertendo aos poucos. E onde é que fica o dinheiro da Previdência? Ela tem no caixa geral do governo, é isso? Ela tem a Seguridade, ela tem um caixa, uma arrecadação onde entra esse dinheiro. Mas dali ele é deslocado para pagamento de outras despesas do próprio governo. Principalmente a DRU, que você tinha comentado no bloco anterior já, que o governo desvincula uma parte do orçamento previdenciário para pagamento de juros e demais despesas. Quando você fala em orçamento, eu consigo compreender. O que eu não estou entendendo é o seguinte: existe uma arrecadação astronômica, bilionária, paga pelos trabalhadores para fazer frente ao desafio da Previdência, vamos dizer assim. Então tá, o orçamento eu entendo que existe, mas o dinheiro, ele fica depositado num fundo específico ou ele cai no Caixa Geral da União? Ele cai no Caixa Geral da União, ele não tem uma aplicação, uma destinação de sobras, digamos, para aplicar em ativos em empresas superavitárias que geram as Ou seja, não existe um fundo de pensão. Não, ele é diferente. A Previdência não é que nem os fundos de Previdência, os demais, os fundos de pensão. Que nem a Previ, a FUNCEF, a Petros Sim. E todos os da Postales, da Caixa, né, do Correio, né? Então, eles têm a arrecadação e têm as despesas contabilizadas. A Previdência não faz esse tipo de gestão em relação aos recursos. Por exemplo, aqui no Paraná tem o Fundo de Previdência. Do Estado. Né, do Estado. O Beto Richa pegou. Nós sabemos que esse fundo de previdência, ele tem um fundo. O dinheiro que, teoricamente, entra para fazer frente a esses compromissos previdenciários, ele vai para esse fundo. Ele não fica no Caixa Geral do Estado do Paraná, né? No caso da União, não tem isso. Não, a Previdência não tem isso contabilizado de ano para ano, gera um déficit superávit. Em relação... O governo mistura tudo num ponto só e sai gritando que está deficitário, é isso? Na arrecadação da Previdência, da Seguridade Social, existe sobre loterias, sobre combustíveis, sobre fim social, sobre o lucro da empresa. Então, toda essa arrecadação é feita de diversas fontes, né? E contribuição patronal da empresa, fundo rural, contribuição do próprio segurado, né? Tudo isso vai para o caixa da Previdência, da Seguridade lá, então é redistribuído posteriormente para custeio. Pois mas o que eu quero entender é que quando você faz a Caixa da Seguridade... A Previdência não tem um caixa, não tem lá, eu tenho uma rubrica lá dizendo que esse é o fundo da Previdência. Esse dinheiro aqui é da Previdência, não tem isso. Eu apliquei, tem tantos bilhões na Bolsa, por exemplo. Se fizesse isso, aí nós não teríamos hipótese de alguém dizer que a Previdência está quebrada. Pela arrecadação e pela despesa anual, pelo gasto em benefício. O que o governo faz quando ele anuncia, quando ele fala, ele apregoa um déficit? Ele normalmente pega só a contribuição patronal e a dos segurados da Previdência, não do sistema da Seguridade Social. Tá. Aí tem questões em que geram déficit. Mas dentro da contribuição do rural, que é deficitária, ela é deficitária em torno de 90 bilhões, e a dos trabalhadores urbanos ela é supervitária, né?
Aí geraria um déficit dentro desse... Esse número que o governo apresenta é só dentro desse dado. Por isso... O que o governo manipula para... Me explica. Porque a Previdência Social hoje ela virou uma grande fonte de recursos para fazer todo tipo de investimento e até de troca de interesses. Por exemplo, tem aí que o Teomar aqui não tocou, mas, por exemplo, os municípios brasileiros, os estados brasileiros têm muito fundo de previdência que quebrou. Nordeste, aqui o próprio Paraná aqui, tem municípios aqui que quebrou, que voltou todo mundo para a Previdência Social. Mas voltou o segurado, não o dinheiro. Então, hoje tem, se você pegar municípios, devem milhões e bilhões para a Previdência Social. Estados também por causa disso. Então, por que isso interessa? Porque daí você pode pegar todo o dinheiro que entra e você coloca esse dinheiro como se fosse uma arrecadação normal da União, não uma contribuição que o cidadão faz ao longo da vida para poder um dia se aposentar. E quando você vai gastar, você vai dizer, olha, estou gastando muito, como agora, está dando déficit. Sim. E aí você começa a mexer aqui na legislação. Eles mexeram, falei anteriormente, o Lula mexeu do servidor público, aumentou a idade. Dilma mexeu agora nas pensões. As pensões agora não é mais aquela pensão que o filho leva até os 21 anos. Mexeu também a Dilma agora na idade, passou o fator 85, fator 95. Então hoje as mulheres e homens podem aposentar aos 65 anos de idade, no caso do homem, 60 anos de idade com contribuição, e a mulher 55. E aí tem o fator previdenciário, escolhe, você vai querer perder 20% ou trabalhar mais. Claro que é uma escolha cruel. Como é que você pode chegar num cidadão que está lá com 60 anos, vai trabalhar mais 5, 6 anos no mercado, para poder não cair nesse fator previdenciário? Então, essa é outra situação de não mexer. E outra situação também que tem, é que há hoje uma mudança de projeto no Estado. Hoje há um projeto em curso, aí, de retirada de direitos sociais. Né? Então é o seguinte, eu quero uma situação... esses dois primeiros blocos para a gente poder, o nosso telespectador, o nosso amigo do Jogo do Poder, entender o que é essa história da Previdência. Perfeito. E eu quero falar agora no próximo bloco sobre por que toda vez que tem crise econômica vem essa conversa de reforma da Previdência, reforma da CLT, né? Ou seja, alguém querendo se livrar do problema. Quando está dando lucro, você não ouve ninguém falar do assunto. Mas isso nós vamos falar depois do intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. Voltamos ao Estudos na Rede CNT para finalizar o bate-papo com Moacir Lopes e Teomar Roque, do Sindpreves do Paraná. Bom, agora crise econômica, vem a história de reformas, né? Tributária, trabalhista e essas reformas e a reforma da Previdência, né? Quando você terminou o último bloco falando que essa reforma ela vem para retirar direitos. Perfeito. Tá? Num primeiro momento você pode dizer, mas a Constituição manda dar direitos. Como é que vem uma reforma para tirar direitos? Como é que é esse negócio? Por que você afirma que ela vem para retirar direitos? Primeiro vamos começar aqui pela primeira informação que passa lá o presidente em exercício. A primeira informação é que a Previdência por estar deficitária tem que aumentar a idade da aposentadoria. Quanto aumenta a idade da aposentadoria de um cidadão, e no caso aqui, ele não falou diferente, falou que vai ser 65 anos de idade para homens e mulheres. Você pressupõe de que você vai trabalhar mais tempo para a mesma coisa, portanto vai perder alguma coisa aí. Você vai trabalhar mais para o mesmo direito, que já está na Constituição. Segundo, mexeram no seguro-defesa recentemente, porque tem problemas em várias áreas, mas aí é uma questão de fiscalização. Terceiro, criou agora uma medida provisória, que eles vão fazer a revisão de quem está em benefício por auxílio-doença ou invalidez ou coisa assim. E nós achamos que é correto que faça a revisão, porém, nada aqui de cobrar de sonegador. Tem um caso aqui de um cidadão aqui, que até nós pegamos lá na internet. Semana saiu uma notícia na Folha, no jornal, que cidadão, um diretor da Fiesp pede 6 bilhões. 6 bilhões aqui, ele sozinho. Esse cidadão, misturado com mais, basicamente outros cidadãos do Brasil, devem hoje, os dados são da Frente contra a Sonegação, deve hoje perto de 1,6 trilhões de reais em dívida ativa. Está lá para cobrar. Esse é um exemplo. Outro exemplo é que, a Olimpíada, a Copa do Mundo Olimpíada. A Olimpíada agora, a Folha de São Paulo listou
800 empresas, pelo menos, grandes empresas, Coca-Cola, Ford, Globo, tudo ali, que não vão pagar impostos para poder ir na Olimpíada. E vão faturar bilhões. E vão usar a Olimpíada para faturar bilhões e não pagam imposto no Brasil. Sim, mas tem uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês, é o seguinte, que eu, pelo pouco que eu li e estudei sobre toda essa questão, me parece o problema fundamental dessa história, né? Você hoje ouve os empresários falando, não, tem que fazer reforma trabalhista, tem que fazer reforma da Previdência, Custo mas eu Brasil. não ouço um empresário falando da taxa de juro. É uma coisa impressionante. Certo? Parece que é uma coisa de avestruz. Parece que né? o dinheiro dele aplicado Enfia a lá cabeça pra num render buraco lá. e acha que ninguém está vendo. Então é o seguinte, a conta, esse mês, por exemplo, né? O Banco Central se reuniu e manteve a taxa básica de juro em Acho que é 15, né? 14, 25. 14 e pouco 25, por cento. 14, 25. Qual é a inflação? Dizem que Sim, deu. tá em 5, 14% ao ano, a taxa de juro. Qual é a inflação? Qual que é real? Na hora que fechar no final do ano, ela vai fechar em quê? Em 7, 6? Tá uma previsão. Certo? Então tem uma torno- diferença aqui entre a inflação e a taxa de juro. É uma sobra. É uma atividade boa essa, né? Nesse sentido, assim, você só pega o dinheiro e aplica lá, se tem uma... Lógico. Sem Evidente. preocupação Então, e qual é o impacto disso? Né? sobre as Nós contas. estamos, a diferença da inflação para a taxa de juro é 7. É. É esse 7 que eles tiram da Previdência para pagar Os juros. para os credores da dívida, os juros. né? Exatamente. Isso é o que sangra o país, Sangra o país. mensalmente. Mensalmente. né? Exatamente. E eu não consigo entender por que os empresários não falam disso. Provavelmente tem aplicado bastante dinheiro no mercado financeiro aí, que está rendendo isso por fora. É uma ideia, né? Que se pode... E também porque hoje as empresas, grandes empresas hoje são quase transacionais. É. Vem de fora dólar para cá, e o dólar é muito bem remunerado, o cara investe aqui, ele participa como lá um coparticipante da empresa, e mais, o Brasil paga juros 1,340 bilhões. São 45% do Pois PIB é, essa hoje. conta. Me Do empresta aqui, PIB. deixa eu segurar para... Do PIB. Pode ficar com você essa pode inclusive, ir pra aqui. do PIB. Cada subsídio, Então, vai. essa pizza aqui, ó, essa pizza. denuncia o crime, é O crime, isso? isso. Esse é o a orçamento prova, geral da União. É a Tá. prova. E ainda tem mais O amarelo, o que que é? O amarelo seria É o que o a Brasil juro da dívida. paga Todo mês. Juros. de juro. Todo Juros. ano. Certo. Todo Então, ano. a maior parte da pizza quem leva são os credores da Os dívida. credores. E o verdinho lá, 22% é a Previdência Social. Quer dizer, Entendi. o amarelo vai atingir ali, vai atender em torno de, não chega a 6%. E o 22 lá, que é o verdinho, é os outros 90 e poucos por cento do brasileiro que aposenta, que usa saúde, que usa o sistema de seguridade social. Agora é o seguinte, ó, se a conta aqui é essa, né, por que razão essas centrais sindicais, esses movimentos não denunciam isso? Porque, afinal de contas, isso é resultado do quê? Dessa migração do setor produtivo para o setor financeiro. Hoje em dia, qualquer empresa transformou o ganho de capital, né, os investimentos em mercado financeiro, e etc., etc., em um item importante da sua receita. Claro. Né? Portanto, quando baixa a taxa de juro, é ruim para o empresário. Né? Sim, ele perde. Ele devia estar pegando esse dinheiro e investindo na atividade produtiva dele, não aplicando em mercado para ganhar com juro. Mas isso cria um ciclo que é um tiro é um tiro na têmpora. Exatamente. Em vez de investir na produção, se investe no mercado financeiro, se restringe a essa atividade, fica então só na especulação e tudo mais. Por né? isso Então, que fica todo mundo gritando para fazer a reforma da Previdência. mais Para fácil gastar menos com a Previdência e E pra gastar sobrar mais mais- com... sobrar com- mais Mas lá. para isso, porque Com juro. a União que mais paga juro, tanto que o último dado da União, 66 mil pessoas no Brasil se inscreveram para comprar título da dívida, que vai de R$30 até milhões. Sim, bilhões. Então, lógico. é porque paga muito, o juro dela chega a 15%, a inflação mais um quebradinho. Então, nesse sentido ali, há uma situação que é uma pirâmide inversa. A produção do Brasil, o Brasil é um país muito rico. Né? O Brasil, por exemplo, não cobra quase nada sobre o nióbio. O nióbio é um dos metais aí que é usado para aeronave, espaçonave, avião, etc. E o Brasil, basicamente, ele vai de graça. Tanto que o Canadá não produz e é um dos maiores fornecedores mundiais do nióbio. Os outros minérios. Então, o Brasil é muito rico. E por ser um país rico,
vende muito mal esses ativos, né? E aí o Brasil vende para a China lá o aço lá in natura lá, e compra a tecnologia. Eu vendo por 1, compro por 10. Então é uma situação inversa no país aqui, precisa mexer. E essa questão da dívida, para finalizar aqui essa participação, ela vem desde a história do Brasil. Por que então não mexe nisso aqui? Porque para mexer nisso aqui, teria que mexer nessa auditoria. Então nós propusemos uma auditoria na Previdência Social, na dívida pública, que nós até chegou a ser aprovado no Congresso, a Dilma vetou e o veto foi mantido. Estamos de novo na guerra lá para fazer a auditoria. Tá bom. É a saída do Brasil. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, Obrigado foi um pela prazer sua grande tê-los gentileza. aqui. Muito grato mesmo pelos esclarecimentos, a população precisa entender como funciona isso, né? E você que esteve conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoder.paraná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.